Olá, Brigitte. Ya está. Qué alegría. Qué bueno. No sabía cómo entrar. Ay, gracias. Qué bien. Ya está todo bien. Sí, perfecto. Bienvenida, Brigitte. Muchas gracias. Gracias por tu invitación, gracias por esta oportunidad. Espero que estés muy bien, te veo muy guapa. Me alegro. Sí, La alegría por estarmos juntas una vez más. está bien, sí. Eso. Bueno, Brigitte, voy a hablar un poquito en portugués, un poquito en mi portuñol. Muy bien, perfecto. Muy bien. Gostaria de dar boas-vindas para todo mundo que está chegando também em português. Temos a alegria de estar hoje com a Brigitte. Vamos falar sobre os workshops nas novas constelações familiares com Brigitte Champetier de Rick. Brigitte, hoy vamos a hablar sobre los workshops. Sí, eso es. Sobre los talleres, ¿verdad? De nuevas constelaciones. Sí. Es un tema, Brigitte, que yo considero muy importante porque todas las veces que vas a los países, siempre incluye los workshops. Sí, mira, quizá en un principio no había diferencia entre formación, curso, filosofía y las constelaciones. Então, eu vou traduzindo aqui, Brigitte. Ela diz que no começo ela não fazia diferença entre formação e os workshops. Bert Hellinger nunca hizo diferencia en grandes cursos. Bert Hellinger nunca fez grandes diferenças. En los grandes grupos hay diferencia. Em relação aos grandes grupos. Y era todo, al principio era todo filosofía y alguna constelación de demostración. E, no geral, eram grupos com bastante filosofia e alguma constelação como uma forma de demonstração. Y bastante tarde introdujo un ejercicio al día. E, quem sabe, era feito um exercício no dia. Y bastantes meditaciones. E muitas meditações. Sí. Y algunas constelaciones. E algumas constelações. Lo que ocurre es que cuando yo inicié las constelaciones de esta manera, como él las hace, a ver la frustración de la gente que necesitaba una constelación. Isso é bem importante. Brigitte, hay algunas personas comentando que tal vez el audio tenga algo que está un poco cortado. Vamos a ver si hay algo posible. Si no, yo tento con mi portuñol ayudar a esclarecer también un poquito. Yo no sé, lo voy a... Y lo enciendo otra vez. Ya está encendido. No sé. No, sin problema. Acá estamos también sin nada ligado. Así que vamos a tentar más un poquito y ver si mejora. Vale. Bien. Estaba hablando, Brigitte, sobre los ejercicios y tuya percepción de que se faltaba algo en los Sí. workshops. Cuando empecé a trabajar yo en Madrid con las constelaciones, al principio yo hacía esa mezcla de reflexión, de ejercicio y de constelación.
pero la mayoría de gente venía porque tenía una constelación necesaria. Então, a maior parte das pessoas que vinham para os workshops de Brigitte vinham porque tinham uma necessidade de uma constelação. Então, ela percebia que algumas pessoas saíam com uma sensação de que algo faltava. Sí. Y yo sentía que cuando se hacía la constelación, era también la necesidad del sistema familiar de la persona, solo la persona individual. Todo su sistema necesitaba constelación. E Brigitte notava que havia uma necessidade de constelação por todo o seu sistema familiar também. E que assim como essas pessoas traziam essa necessidade, também havia uma necessidade por parte do campo familiar dessas pessoas. Entonces ya, no sé, al cabo de 3 o 4 años de no distinguir constelaciones y formación, empecé a crear lo que es solamente los talleres de constelación. Então, quando Brigitte separou o processo da formação de consteladores familiares das demais coisas, Brigitte então criou o espaço dos workshops de novas constelações familiares. Era un poco ir en contra de la opinión de Bert Hellinger, que decía que no podíamos organizar talleres a petición de la gente, que la gente tenía que estar abierta a lo que tocara, sí o no. De uma certa forma, era um pouco ir contra a visão de Bert na época, que entendia que as pessoas tinham que lidar com a questão de se havia a possibilidade de fazerem suas constelações ou não. Sí. Pero bueno, yo sentí que mi camino era ese, organizar unos días específicos solo para los que tenían una necesidad importante de una constelación. Então, ela entendeu que no caminho dela, a separação de alguns dias específicos para as pessoas que tinham necessidade de fazer um trabalho de constelação se fazia muito importante. Sí. Entonces tenía un día a la semana de formación a la filosofía de las constelaciones con muchos ejercicios y un día a la semana de constelación. Então, assim como existia um dia, como existe ainda existe, não, Brigitte? Dias onde a filosofia e os exercícios têm uma concentração maior, esses dias de workshop são os dias destinados às constelações de quem está presente. Y continuamente yo sentía y sigo sintiendo la necesidad de constelar de las personas y de su sistema, que no es suficiente nuestra capacidad para hacer constelación. Então, o que Brigitte diz que ela segue sentindo a necessidade de fazer as constelações em nome de quem está presente, dos participantes e dos seus sistemas familiares. Sí, no es la persona que egoístamente quiere una constelación, no. Es todo ese sistema familiar que quiere restablecer el amor, la fluidez a través de... Porque não é uma questão só da pessoa sentir a necessidade da constelação. É, de fato, todo um sistema familiar que segue e chega com esse pedido de um reestabelecimento, de uma nova ordem de equilíbrio. Eso es, sí, sí. Entonces, continuamente he estado y sigo estando en la búsqueda de cómo alcanzar a más gente, cómo constelar a más gente.
Sim, esse é um grande ponto. Então, ela segue com essa questão de como constelar mais pessoas, de como dar esse lugar e esse movimento a mais pessoas. Entonces, de vez en cuando, el guía me hace propuestas, experimentos. Si quieres decir esto primero, o sea, que de vez en cuando el guía me permite hacer experimentos. Então, que de vez em quando o guia, e se alguém tiver dúvida sobre o que Brigitte chama de guia, ela sente uma orientação e uma permissão de fazer novos experimentos, mais experimentos. Hace 10, un poco más de 10 años, durante un año o dos, hacía varias constelaciones a la vez. Então, teve uma época, mais ou menos, creio que por 2 anos, Brigitte? Sí. Sim, por mais ou menos 2 anos, ela fazia 2 constelações? 2 o 3 constelaciones a la vez. 2 ou 3 constelações por vez. Tenía a 3 clientes así a mi lado, cada uno decía su tema y se iniciaba la constelación de cada uno, todas juntas, a ver, todas al lado la una de la otra. Nessa, como disse Brigitte, nesse experimento, nessa fase de experiências, por exemplo, ela chegou a fazer 2 ou 3 constelações ao mesmo tempo. Então, essas constelações se davam ao mesmo tempo, por exemplo. Y era muy interesante porque yo estaba abierta a las 3 y en algún momento veía una frase. La cliente lo decía y tenía efecto sobre las. Então, por exemplo, nesse tipo de movimento, vinha uma frase e ela pedia para uma das clientes dizer essa frase e podia se perceber um movimento sendo alterado em todas as constelações, por exemplo. Y la fuerza que atravesaba una constelación atravesaba todas. E a força que atravessava uma constelação atravessava todas. Era muy, Foi muito interessante. muy sistémico. Mucha fuerza. Muito sistêmico. Se percebia muita força. Y al cabo de unos 2 años ya no tenía más permiso para hacerlo. E ao final de 2 anos, já não havia mais uma permissão do guia para seguir assim. Sí. Y he seguido con ese deseo de poder atender a más gente, de hacer más talleres de constelaciones. Então, Brigitte segue com esse desejo de seguir atendendo a essa demanda de mais pessoas e de fazer, então, mais workshops para isso. Entonces, me ha llevado a escribir todos los ejercicios que hay en la página web o en el nuevo libro de ejercicios sistémicos que ya está traducido al portugués, para que las personas se sanaran a sí mismas con estos ejercicios. Então, outras formas de poder facilitar ou promover essa transformação são, por exemplo, os exercícios que estão disponíveis na página do Ensconsva. Qualquer pessoa pode acessar no site do Ensconsva os exercícios que estão disponíveis, assim como também um livro que Brigitte escreveu
sobre os exercícios. E Brigitte cita que os exercícios sistêmicos são uma forma para que cada um de nós possa nos trabalharmos. Eso es. Entonces, creo que se puede decir que los ejercicios resuelven el 70% de nuestras dificultades. O exercício ele tem um valor importante, né? Ele pode, ela usa isso como um exemplo, como uma metáfora, ele resolveria 70% das nossas questões. Y entonces, cuando el ejercicio no resuelve, es que yo necesito una constelación. E esto es, creo que é tão importante, Brigitte. Brigitte diz que isso é um parâmetro para quando um exercício não é suficiente. Isso é um bom indicativo, é um indicativo importante de que aí sim estaríamos precisando de uma constelação. Eso es. Y de esta manera, cuando las personas ya tienen la cultura de hacer los ejercicios por sí solos, van a la constelación solo los que necesitan una constelación. Então, um bom cenário seria todo mundo podendo fazer os seus exercícios e realmente as pessoas chegando, somente chegando para as constelações, as pessoas que de fato necessitam dessa constelação nesse momento. Los casos graves, las intrincaciones con grandes culpas o tragedias. Os momentos graves, os momentos onde intrincações importantes, intrincações que têm muitas implicações estão sendo pedidas para serem olhadas. Y entonces así, pues, se puede decir que se reduce el número de constelaciones, de necesidad de constelaciones, porque cada uno asume ya su parte, ¿no? Então, dessa perspectiva, cada um assumiria mais a sua parte e se reduziria o número de constelações, mas deixando essas constelações as mais relevantes. Y eso lo veo en los talleres que hago en Madrid. Hay una media de 40 personas una vez a la semana. Siempre 40. Y solo constelo a 6 o 7. Então, por exemplo, nos workshops mais regulares em Madrid, é comum existir uma frequência de 40 participantes. E, em geral, acontecem apenas de 6 a 7 constelações. Y las personas que asisten trabajan y reciben. Y por eso siguen viniendo. Então, as pessoas percebem e recebem isso. E na percepção de Brigitte é por isso que elas seguem vindo. Eso es, sí. Porque las personas han aprendido ejercicios. Porque as pessoas têm incorporado a importância e a oportunidade que é poder fazer os exercícios. Eso, de trabajar por sí mismas. Y está el otro punto que estoy desarrollando ahora mucho, que una constelación no es individual, una constelación resuelve a muchos. E isso que Brigitte tem trabalhado muito, a consciência de que uma constelação não é individual, ela resolve e serve a muitos. Eso es. Tener el concepto, mi éxito no es individual. Ter a consciência que o meu êxito não é pessoal. Si tengo un éxito es porque es éxito de muchos. Si no, no tendría éxito. Se tem o êxito, ele é um lugar de muitos. Senão, eu não teria esse êxito. Eso es. La frase de no existe solución individual. Si esa solución es buena para mí, es que primero es buena para todos. Sim.
Sí. Voy a hablar en portuñol, Brigitte, porque creo que es importante que la solución buena, si hay una solución buena para mí, porque esta es una solución buena para muchos. Eso es. Hellinger dice para... ¿Vale? Entonces también hace unos años recibí la información en una constelación concreta de que lo tenía que mostrar. Entonces, Brigitte, solo porque el sonido está con un poquito de pausas, entonces yo voy a intentar resgatar acá com você. Vale. Brigitte disse que ela teve essa compreensão há alguns anos sobre isso, de que uma boa solução emerge para porque ela é uma boa solução para muitos. Eso es. Y Hellinger decía, para muchos no, para Para todos. todos. Não para muitos, para todos. Decía Bert Hellinger. Dizia Bert Hellinger. Palavras do Bert. Entonces, hace 4 o 5 años tuve que introducir un nuevo concepto en las constelaciones. Então, Brigitte sentiu que há 4, 5 anos havia um novo conceito para as constelações. Que yo tuve, o sea, Que Brigitte teve. Que lo tenía que introducir. Y era introducir un representante para todas las personas que necesitaban esa misma constelación. Já me recordo dessa. Essa nova informação que Brigitte trouxe veio, por exemplo, introduzindo um novo representante que, na verdade, servia a todos, representava a todos. Que representaba a los que necesitaban esta constelación. Que, desculpa, vou corrigir aqui que eu traduzi errado. Que necesitavam, que precisavam receber esa constelación. Eso es. Y entonces, se podía ver en la constelación que primero esta persona se sanaba y después el cliente. Nunca al revés. Isso foi como uma experiência que revelou que no movimento da constelação, esse representante que representava todos que precisavam receber essa constelação, passava a melhorar antes do que o próprio cliente que havia trazido o tema. Eso es, eso es. Entonces lo hice durante un tiempo y luego ya está, ya no es necesario. E isso se deu por um tempo e depois já não mais. Sí, fue mi guía, con el... Agora você cortou um pouquinho, Brigitte. Sí, porque tengo una llamada, lo siento, lo siento. Ah, ok. Se quiere entonces ya, ahora, hace unos meses, de nuevo, he visto la necesidad de que cuando hay mucha gente en el grupo, la gente que tiene el mismo tema se levanta y constela en paralelo, entre comillas. E já agora, há um tempo, um novo movimento também tem surgido de que quando um cliente coloca um tema e outras pessoas que estão presentes sentem uma ressonância com o mesmo tema, elas se levantam e se aproximam. Eso es. Entonces, estas personas que están un poco separadas del grupo reciben toda la fuerza de sanación de la constelación principal. E essas pessoas que estão um pouco separadas do grupo, elas passam a receber a força da constelação principal. Y vemos que se sana antes que el cliente. E também percebemos que elas passam a serem
curadas antes do próprio cliente. Y que la fuerza de sanación al final viene de ella. El cliente está gracias a la fuerza de sanación de todas esas personas que ya están transformadas. E podemos perceber que o próprio cliente se cura graças à força dessas pessoas que passam a ser curadas antes. Sí, entonces aquí se puede percibir, ver el movimiento de equilibrar datos. Las personas en constelación paralelas y luego en un momento dado dan. Y todo es voluntario, son las fuerzas. Es la resonancia de las fuerzas que trabajan. Sim, isso é uma observação viva do princípio da ordem do dar e receber, onde as pessoas que vêm em paralelo passam a receber a força da constelação e elas também passam a dar para o próprio cliente essa força recebida. Ya. Entonces, bueno, estamos así todos en ese campo de apertura a las constelaciones, a la transformación. Está bien, lo principal es la filosofía antes que las constelaciones. ¿Quieres hablar un poquito sobre isso, Brigitte? Brigitte disse que tem um lugar importante, fundamental, de compreender as filosofias antes das constelações. Sí. Mira, Bert Hellinger decía que las constelaciones tienen dos misiones. Bert Hellinger dizia que as constelações têm duas missões. Una es curar una emergencia. Uma é curar uma emergência, uma urgência. Y la otra es ayudar al crecimiento. E a outra é ajudar ao crescimento. Y en esa ayuda al crecimiento, claro, hay sanación y transformación. Ajudar ao crescimento, claro, numa perspectiva de transformação. Y entonces, en efecto, he podido experimentar que puede venir una persona que no sabe nada, que está rabiosa con la vida, con todo, y que está a punto de morirse. Hace la constelación y se salva. De acuerdo. Então é possível e bem real vermos pessoas que não estão em nenhuma espécie de crescimento, muitas vezes chegam até num estado de raiva, num estado de revolta, e disso se abre um grande processo de crescimento. Sí, personas pues con cáncer avanzado, ¿no? Ou pessoas em situações importantes, como um câncer avançado. Y si estas personas se quieren constelar una segunda sin haber hecho ninguna transformación interior, no va a haber ningún resultado en su constelación. E, no entanto, se as mesmas pessoas, por exemplo, ¿Sí? então, e se, por exemplo, essas mesmas pessoas vierem para uma segunda constelação e entre as duas não houve um crescimento, não necessariamente há força para se fazer uma segunda constelação. No hay sanación. Não há força de cura. La constelación necesita, las fuerzas del amor necesitan que la persona haya iniciado un movimiento hacia la gratitud, hacia la bendición. As forças do amor, que ancoram a força da constelação, elas necessitam que algo tenha havido como uma experiência de gratidão ou alguma nova experiência a partir disso. Que la persona cambie actitud ante la vida. Que de alguma forma a pessoa
transforme a sua atitude perante a vida. Eso es. Y entonces, vemos la experiencia de urgencias y la otra experiencia de personas que están en el crecimiento, en la gratitud, que están en el asentimiento a la vida. Y Voy a aquí, hablar disculpa, Brigitte, voy a hablar en portuñol también porque sí, hay sí, un poquito. Brigitte habla, entonces hay los casos de las urgências e los casos del crescimento interior. Então, eso es. Brigitte disse, então existem os casos, as forças para uma constelação de urgência e aqueles que vêm do crescimento, que geram algum tipo de atitude, de gratidão. Eso es. Entonces, cuando no hay crecimiento, va a haber una ayuda una vez, pero no más, solo una vez. Então, se diz que quando não existe o crescimento, a porta, né, vai abrir, vai haver uma abertura para uma constelação, mas não mais. Eso es. Mientras que cuando la persona está en crecimiento, cuando la persona está en la filosofía de las fuerzas del amor, cada constelación es un inmenso regalo. E ao mesmo tempo, quando a pessoa está no processo das forças do amor, ela está nesse processo de crescimento, cada constelação é como uma experiência de um presente. Eso es. Sí. Y la persona ya no constela para conseguir esta cosa o conseguir esta otra cosa. No. Sim. E a pessoa já não constela mais com a intenção de conseguir algo ou algo. Não. Constela o para la apertura de su vida o un bloqueo, sin definir lo que quiere conseguir. Y la vida le ofrece algo más allá de sus expectativas. Então, quando ela parte de um lugar que é sobre um bloqueio ou sobre uma situação da vida, e ela não direciona para algo, a vida, em troca, traz mais do que as suas próprias expectativas. Eso es. La constelación le va a abrir más de lo que ella podía desear. Porque, na realidade, a constelação vai abrir mais do que a tela poderia desejar. Eso es. Y eso es la respuesta al sentimiento, a la rendición. Isso vem como uma resposta ao assentimento, né? Ao dizer sim, a uma certa rendição experimentada frente àquela questão. Ya. Y precisamente las constelaciones actualmente que hay... A ver, no. Actualmente la filosofía de las constelaciones se desarrolla mucho. Atualmente vemos um desenvolvimento muito grande das filosofias nas novas constelações. Y la consecuencia es la profundidad de las constelaciones. E a consequência é o grau de aprofundamento das constelações. Eso es. Desculpa, em português de profundidade, de grau de profundidade que vemos nas constelações hoje. Eso es, sí. Y entonces con nuevas informaciones que son regalos y sanaciones que son verdaderos regalos. Então, por isso, testemunhamos curas, processos de cura que são verdadeiros presentes. Eso es. Tanto curación, sanación, como nuevas informaciones. Não só as curas em si, como também novas informações que se revelam. Eso es. Y entonces, los workshops, los talleres, son a menudo lugares de experimentación
de la sistémica y de la fenomenología. Ai, Brigitte, essa que eu mirava. Então, na realidade, os talleres, os workshops, são momentos dessa dimensão das constelações, Eso dessa es. experiência atual. Eso es. Experimentación. De repente, alguien muy centrado tiene una nueva información o tiene un nuevo movimiento y entonces, pues, recibimos una nueva información. Então, nesses espaços, de repente, alguém muito centrado traz uma informação e todos nós recebemos essa informação. O un nuevo movimiento Ou um novo movimento que muestra una nueva dimensión de la energía que no habíamos apreciado. ou um novo movimento que sinaliza, que revela algo que não havíamos visto. Eso es, sí. E assim é. Eso. Gracias a los talleres, yo he aprendido mucho. Gracias a los talleres. Aqui Brigitte traz a gratidão dela aos próprios workshops, o quanto ela vem aprendendo e tomando novas consciências a partir dos próprios workshops. Sí. Mira un ejemplo, hace 15 años, algo así. Ela se lembrou de algo há 15 anos atrás, por exemplo. En una constelación, personas muy centradas, había una que entró, no sabía lo que era y decía, yo soy fundamental. Yo soy fundamental y nadie me mira. Nesse grupo, há mais ou menos 15 anos atrás, de repente uma pessoa entrou na constelação e disse, eu sou fundamental e ninguém olha a mim. Y esa persona era muy centrada. E essa pessoa estava muito centrada. Y precisamente las informaciones nuevas me vienen de personas muy centradas. E, no geral, as informações novas vêm para a Brigitte a partir das pessoas muito centradas. Y durante varias semanas, de nuevo aparecía ese nuevo representante. Hasta que un día entendí, es el sí. E durante os workshops que se seguiram nas próximas semanas, de novo, outros representantes muito centrados emergiam nesse mesmo lugar. E então Brigitte compreendeu. Essa é a representação do sim. Nada mais. Esto, yo estaba muy sorprendida. Y en cuanto lo dije, todo cambió. Y precisamente las personas empezaron a valorar el sí y nada más que el sí. Então, Brigitte teve essa compreensão da representação do sim, da palavra e da força sim. E a partir disso, tudo mudou. E as pessoas começaram a ter mais consciência sobre a importância e a força do sim. Sí. Hace 15 años, solo se valoraba los órdenes del amor, no el sí. A los años? Hace 15 años, solo se valoraba los órdenes del amor. Porque até então, se valorizava muito as forças do amor. Pero no el sí. Não havia essa consciência sobre o sim. Y fue una nueva comprensión. Más importante es el sí. Es el asentimiento. Isso foi uma compreensão muito importante. A compreensão do assentimento, do sim.
más importante que las fuerzas del amor. Mais importante do que as próprias forças do amor. Entonces, fueron así comprensiones que para mí eran, wow, difícil, como, pero eso es verdad, pero es así, ¿cómo es posible? Essas são compreensões que nos são muito intensas, né? Que a gente mesma, a Brigitte descreve como se ela estivesse tomando essa compreensão, né? É isso. Sí. É um tipo de compreensão que acontece nos workshops. Sí, sí. También hace 15 años yo utilizaba mucho la representación del movimiento del espíritu. Também, mais ou menos nessa mesma época, uns 15 anos atrás, Brigitte utilizava muito a representação do movimento do espírito. Y con personas muy centradas. Sempre com pessoas muito centradas. Y un día una persona me dice, no quiero, yo solo quiero estar sentada. E até que um dia uma pessoa disse, eu não quero, eu só quero permanecer sentada. A la semana siguiente, en otra ciudad, la persona que iba a representar el movimiento del espíritu me dice, estoy aburrida, déjame en paz. E na semana seguinte, numa outra cidade, a pessoa que iria também representar o movimento do espírito disse, me deixa em paz, eu não quero. Yo estaba alucinando. E Brigitte diz, eu estava alucinando. Me ocurrió una tercera vez en otra ciudad. Até que aconteceu o mesmo numa terceira cidade. Entonces dije, de acuerdo, vale. Ya no sacó a representar nadie el movimiento del espíritu. Então, Brigitte disse, tá bem, ok, eu passo então a não mais representar o movimento do espírito. Y a la vez sentí que ya no debía pronunciar ese nombre. E também senti que eu já não devia mais pronunciar o termo movimento do espírito. Fue muy difícil para mí estos meses. E esses meses foram muito difíceis, muito desafiadores. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué explico a mis alumnos? O que eu falo sobre isso, né? Como que eu explico isso para os meus alunos? No entiendo. Não entendo. Y al cabo de un año más o menos entendí. Entendí que el espíritu está en nosotros. No es un movimiento externo, es nuestro movimiento. E passado por volta de um ano, eu tive uma compreensão que não é sobre o movimento externo, mas sim sobre o movimento interno. Eso es. E assim é. Así es. Y para mí, a ver, fue una sorpresa cuando me di cuenta, era el año 2013, que Bert Hellinger también había suprimido la palabra movimiento del espíritu. Até que então, por volta de 2013, eu soube que o próprio Bert Hellinger também havia deixado de utilizar o termo movimento do espírito. Sí, incluso como concepto. Inclusive como conceito. Y es cuando hablaba de las constelaciones mediales. Isso na época em que ele usava o conceito de constelações mediales. Mediales quiere decir mediúnicas. Mediúnicas. Foi a transição, né? Foi el cambio, ¿no, Brigitte? Y bueno, y a partir de ese momento él se retiró y ya no dio nuevas informaciones, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues eso es gracias a los talleres. ¿Eh? Graças, aos workshops, ao que vemos nos workshops.
donde las personas están muy centradas y muy abiertas a la constelación central. Daí a importância das pessoas estarem muito centradas e muito abertas, entregues à constelação principal que está se dando. Eso es. Y entonces la estructura de un taller permite esa experimentación, esa información. Y no recibo esa información en los cursos. Então, a própria configuração dos workshops permite com que essas informações se revelem, se deem. O que é diferente de, por exemplo, os workshops com temas, né? Onde ela não percebe isso tão Los cursos, sí, cursos, podemos decir los cursos, sí, donde todo está dirigido a los ejercicios para cada alumno. perfeito. Ya son los alumnos los que reciben la información, no yo. Sim, já nos cursos, o foco, através dos exercícios, é que os alunos recebam as informações. Enquanto que nos workshops, Brigitte recebe mais as informações. Eso es, sí, 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 sí. Entonces, espero que ahora en San Pablo, en octubre, pues os pueda compartir las últimas informaciones que hemos recibido en los talleres de Madrid, ¿no? ¿Puedes hablar un poco de esto, Brigitte? Así, ¿sientes que hay algo sobre eso a decir? Vale. Son varias informaciones que hemos recibido, bien, pero quizá la más importante, la más impactante es que un día alguien se sentó delante de mí, o sea, de mi lugar de la constelación de mi cliente, y se sentó justo en medio de los dos. Então, o Brigitte está trazendo aqui uma experiência recente em Madrid, quando em um dos workshops, em uma constelação, alguém veio e se sentou entre ela e o cliente. Y dijo, yo soy la fuerza sanadora que nace de la constelación. Então, essa pessoa disse, eu sou a força de cura que nasce da constelação. Y gracias a eso pudimos experimentar cómo es la fuerza sanadora de una constelación. E graças a isso pudemos compreender como é a força de cura que vem de uma constelação. Es la fuerza de la rendición a todo del constelador y del cliente. Ela vem da força de rendição do constelador e do cliente. La fuerza de rendición a todo. Entonces, ela vem da força de rendição a tudo, tal como é, do constelador e do cliente. Entonces es muy interesante porque ya lo representó muy a menudo, porque las personas entienden muchas cosas con esa fuerza sanadora. E as pessoas entendem muitas coisas com essa força de cura. Sí, entonces la representó a menudo. A menudo, frecuentemente pido a alguien que la represente. É muito frequente, Brigitte, pedir para que alguém represente essa força. Entonces, la fuerza se pone en marcha con, en la parte izquierda de esa fuerza, la fuerza del constelador. Y en la parte derecha, la fuerza del cliente. E outras vezes, Brigitte tinha pedido para que essa própria força fosse representada. E uma imagem é que essa força, ela ganha movimento, ela se dá quando na parte direita. Entonces, la persona que representa la fuerza sanadora empieza a decirme,
mi lado derecho está pleno, está expandido. A experiência da pessoa que representa é: o meu lado direito está pleno, está expandido. Cuando yo me conecto con todo. Quando eu, Brigitte, me conecto com o todo. Eso es. A partir del momento en que estoy conectada con todo y con asentimiento, la fuerza de sanación tiene su lado izquierdo pleno. E quando eu me sinto conectada com o todo e assentindo, dizendo sim a tudo, essa força sanadora descreve uma expansão completa do lado esquerdo. Del lado izquierdo. Y conforme el cliente empieza a sentir a todo, la fuerza sanadora desarrolla su lado derecho. E conforme o cliente vai expandindo o seu assentimento a tudo, a experiência que essa mesma experiência de expansão se dá no lado esquerdo. El lado derecho. El lado derecho, ¿no? Cuando el cliente asiente, El cliente está en la parte derecha de la fuerza sanadora. sim, o cliente está na parte direita da força sanadora. Y entonces se ve que esa fuerza sanadora está totalmente expandida, sin preferencias, sin emociones, y va de un representante a otro hasta para mostrar dónde hace falta reconciliar algo hasta que se produzca la sanación. Essa força, ela se movimenta de um representante ao outro, enquanto essas forças de conciliação começam a acontecer, até que... Entonces, cuando el cliente también está totalmente entregado, cuando dice sí, así es. La fuerza sanadora, sí, está a su máximo. Então, quando o cliente está num processo de entrega, cura, de assentimento, a força sanadora está no seu máximo. Eso es. Y entonces se puede desplazar entre los representantes para mostrar dónde falta una reconciliación. Pero la sanación ya está presente. A força de cura já está presente. Então, é como se ela só se movimentasse por onde as reconciliações estão acontecendo. Eso es, sí. Entonces, esas constelaciones donde solamente se trata de asentir, las he llamado constelaciones cuánticas. Então, essas constelações, onde o grande motor é a força do assentimento, têm sido chamadas de constelações quânticas. Eso es. Porque realmente es un milagro cuántico lo que ocurre. Porque realmente é um milagre quântico que acontece. Y las constelaciones son un milagro cuántico. E as constelações, de fato, são milagres quânticos. La cuántica es amor en acción. Porque a quântica é amor em ação. Y realmente es lo que puede explicar por qué funcionan las constelaciones. E isso é uma das explicações do porquê constelações funcionam. Y yo, para mí Bergelinger fue cuántico sin saberlo, ¿no? Fue un visionario. Bert Hellinger foi um visionário, foi quântico sem saber. Sin saber. Visionario total, ¿no? Sí, así. Y así hay, pues no sé, cada semana o cada 15 días una nueva información. E assim vai se dando a cada 15 dias uma nova informação. Sí, sí. Alguém ha dicho ahora amor en acción. Amor en acción, eso es. Sí, sí.
Entonces se trata de abrirnos, olvidar lo que se sabe, olvidar las preferencias y los rechazos, que es lo más difícil, estar en el vacío. O convite é para que a gente possa esquecer preferências, possa esquecer as nossas rejeições, aquilo que não queremos, e um convite para se pôr no vazio. Eso es el vacío, que es amor en acción, que es rendición. Estoy en el lugar que me corresponde en el universo. Y ya está. Y hago lo que ese lugar me pide y nada más. Sin preferencias ni rechazos. O vazio de poder se estar num lugar do universo no qual se cabe estar. O amor em ação é esse lugar, sem preferências ou sem rejeições ou recusas. Sí. Y entonces es cuando, por el dar y recibir, o sea, el campo te da más información. Porque hoy el campo de las nuevas constelaciones está en mucho cambio, está en efervescencia. Vemos um campo das novas constelações hoje em efervescência, com muitas mudanças. Sí, porque vemos que en el mundo es necesario esa actitud de amor, de rendición, de sencillez, de humildad. Es Porque necesario. vemos o quanto hoje no mundo é necessária essa atitude de assentimento, de humildade. Sí, eso es. Así que... Y además de alegría, porque no es tristeza, es alegría de vivir. Alegría, a veces es difícil estar en esa alegría. E assim, e acima de tudo, de alegria, né? Não de tristeza, porque é um sentimento de alegria. Sí, a veces la alegría, pero la alegría nos permite desdramatizar. Tem uma força importante da alegria, que é poder se fazer a desdramatização. Eso es. Entonces podemos estar a un nivel profundo, alegría de estar en nuestro lugar, y a nivel emocional, tristeza de algo real que ha ocurrido. Las dos cosas a la Ao mesmo tempo. Então, não é incomum a gente experimentar num nível a alegria e num outro nível a tristeza por estar fazendo um processo, por estar fazendo uma transformação. Sí, sí. Así es. Pero la alegría es como una alegría profunda. E essa alegria é uma alegria profunda, ela é uma alegria... Y encima está lo emocional. Desculpa, é ao contrário a imagem, né? Sí, em cima estaria a oscilação emocional, tristeza, outras coisas. E, na verdade, o que é perene, o que é mais profundo e o que emerge é a alegria. Sí. Y gracias a esa alegría veo que mi tristeza era una tristeza de amor. Y entonces la tristeza se transforma. E graças ao ancoramento dessa alegria, eu posso, por exemplo, perceber que essa tristeza era uma tristeza de amor. E isso, então, pode se transformar. Y la tristeza se transforma. E aí a tristeza se transforma. Brigitte, No. infelizmente temos o tempo material acá. Ya, sí. Del Instagram, pero pronto deberíamos nos vemos en Brasil. Pronto continuar. nos vemos en São Sí, Paulo. nos vemos en breve. En nombre de todos los brasileños, sudamericanos también, que van a estar con ustedes. Es una gran alegría verte en breve. Queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente hoje nessa live. Como sempre, uma grande honra ter Brigitte. Gracias por tus preguntas y por tu presencia y tu traducción. Gracias, mil gracias.